Então, cada ser humano é único, e não só é único, como é irrepetível. Isso tem algumas consequências. Primeiro, porque nos coloca uma grande responsabilidade. Porque se eu sou único, se cada um de vocês é único, significa que existe um algo que só eu posso fazer e que só cada um de nós pode fazer. Não existe outra pessoa que poderá fazer aquilo que é específico do Paulo, ou da Sandra, do Fernando. Não existe essa possibilidade. Portanto, isso nos confere uma grande responsabilidade. Agora, vamos pensar isso a nível de pessoa e depois pensar isso também a nível de casal. A nível de pessoa, por exemplo, se não sou eu que decido levantar de manhã, apesar de tudo, e se não sou eu que decido fazer aquela tarefa, apesar de tudo, apesar do cansaço, apesar do desânimo, existe um algo que, se eu não fizer aquele bem, aquele positivo, não vai existir. Nós, nós já vimos, e eu sei que muitos de vocês acompanharam e conseguiram acompanhar muito bem nos encontros do Esquenta, essa questão do fato de que nós podemos, em cada momento, realizar um valor. Existe um valor, um gesto, uma atitude nossa que é o valor maior, a riqueza maior para aquele momento. Se não fizer, aquele bem não existe. Mas isso confere uma responsabilidade também, e também a nível de casal. Porque, muito simples, vamos pensar que se eu percebo que ele ou ela precisa desse determinado bem, desse determinado positivo que só eu posso fazer, qual é a minha responsabilidade para que isso ocorra? Fazer. É grande. É grande. E aí, acontece que em determinados momentos a gente diz assim, mas eu não tenho, eu não quero, eu não posso. A minha escolha seria a última coisa que eu faria, é isso, digamos, sair daqui para preparar um lanche, sair daqui para levar este livro, levar este lanche para ele ou para ela. E aí entra algo que Frankl chama muito atenção, que é específico do ser humano. E é algo que nos caracteriza enquanto ser humano, não é um fenômeno assim de condicionamento, não tem nada a ver com condicionamento. É a dimensão do amor. Porque o amor é uma expressão de uma capacidade de autotranscendência. Porque quando eu amo, eu perco algo de mim, eu dou algo de mim. Num certo sentido, eu perco. A gente pode dizer assim, mas eu ganho também. Claro, mas em tantos momentos, quando o cansaço é maior, quando a vontade de fazer outra coisa é maior, em tantos momentos aparece mais o perder, aparece mais o doar. E é aí que entra essa dimensão do amor, e é aí que entra esse ponto que é da unicidade, da irrepetibilidade de cada um. Portanto, não existe outro Paulo, não existe outra Sandra, não existe outro Marcos. Existe cada um de nós nessa unicidade e irrepetibilidade. Não existe outro Zezé Francisnetti. Mas poderá existir? Não, não poderá existir. Com essa história e com essa experiência, né? Isso traz outra consequência. Viktor Frankl chama de missão.
Se cada um de nós é único, irrepetível, isso confere uma responsabilidade que não diminui a nossa liberdade. Não diminui a liberdade. Pelo contrário, somos livres e seremos sempre mais livres quanto mais entramos nesse caminho dos valores. Uma certeza absoluta. Porém, isso tem outra consequência, além dessas que já falei. Confere a cada um de nós um caráter de missão. Nós temos uma missão na vida. E essa missão, ela pode ter pequenas tarefas hoje. A minha missão, eu entendia como esta, de dar este pequeno momento de logoterapia para mais pessoas. Agora, a missão de cada um é cada um que deve descobrir. E se eu não realizasse esta missão, talvez, possivelmente, com certeza, você não estaria recebendo essas palavras, este conceito. E seria talvez uma oportunidade a menos de descobrir que temos uma missão. E aí, esta missão, ninguém pode realizar a não ser cada um de nós naquilo que a vida pede naquele momento. Então, eu gostaria muito de ouvir de cada um de vocês, veja, não é uma exposição assim, não é de meia hora, são gotas de logoterapia, mas eu gostaria de ouvir de cada um de vocês que consequências isto traz para a tua vida. O que é que isto resulta para a tua vida, para a tua existência? Primeiro, caráter de algo único. Não existe outro você, não existe outro eu com esta história, com essas experiências. E não poderá existir, somos irrepetíveis. Segundo, isso aqui nos dá uma responsabilidade, porque existe algo que se nós não fazemos, se eu não fizer, não vai existir. E terceiro, confere um caráter de missão para a nossa existência. Se eu não fizer, não vai existir. Qual é a minha missão no mundo? Fica esse desafio, eu aguardo as considerações de cada um de vocês. Tá ok? Podemos concluir? Boa noite e um abraço.